Só estabilizar a gravação, tá? Ok, iniciou a gravação aí, pessoal, pelo barulhinho tradicional também. Eu acredito que todos estejam me ouvindo, que a gente já conversou antes, né? Deu boa noite. Então agora, como está gravando, boa noite oficial a todos. Bom, o que a gente vai fazer na aula de hoje, pessoal? O que eu programei para a aula de hoje? Na verdade, seguindo já a nossa programação, que só para relembrar, sempre está no plano de ensino, lá no Classroom, para vocês acompanharem dia a dia quais são as tarefas da nossa aula. Também já postei, agora 7h10, 7h15, ele libera, ele tem um delayzinho no Classroom, as atividades. O que são essas atividades? Como esta aula de hoje, ela vai anteceder a nossa primeira avaliação, que é na semana que vem, e partindo do pressuposto que vocês são, a maioria de vocês ingressantes, que a gente chama calouros ou bichos, né, estão iniciando a atividade na universidade, talvez vocês, alguns ou a grande maioria, não teve acesso ainda à avaliação. Eu acho que, de repente, nas disciplinas de 2 créditos, vocês estão cursando, vocês já tiveram alguma avaliação. Mas nas D4, possivelmente, vocês vão começar agora, recém, a ter as avaliações. As avaliações, por nós estarmos trabalhando de forma remota, elas vão ser remotas, evidentemente, e nós usamos o Google Forms para fazer isso. Então, pensando nesta ideia e também na questão da revisão, o que precede uma avaliação, o que eu fiz e o que eu programei para a aula de hoje? O normal, né, pessoal, que vocês devem estar visualizando bem aí? Deixa eu dar um Ctrl mais aqui. Alguém me dá um áudio aí, tá tranquila a visualização? Tudo certo. Tamanho? Tá, obrigado. Então, continuando aqui, pessoal. Como de sempre, eu validar a presença, o dia 24, ele vai liberar às 7h15, né? Você sabe que tem um delayzinho, mas como de costume é só entrar e marcar a atividade como encerrada. Não precisa postar nada hoje. Na aula passada a gente fez uma alteração, né, de postar, mas na aula de hoje, na validação da presença, não precisa nada, e eu tenho basicamente 2 atividades na aula de hoje, tá? Não se assustem, prova, tá? É uma prova simulada. Então, qual é a ideia desta prova simulada, que também vai ficar liberado aqui para vocês a partir das 7h15? A ideia, vamos entrar nela aqui, a ideia é fazer, ao mesmo tempo, uma revisão, só que uma revisão bem simples, porque são 3 questões. Ele vai auxiliar vocês na revisão dos conceitos? Claro que sim, mas eu botei 3 questões, só 2 objetivas e uma discursiva, que eu vou explicar já, sobre a ótica de fazer com que vocês se ambientem com a questão de fazer uma prova online e usando o Google Forms. Então aqui, ó, visando ambientar os alunos com o uso do Google Forms, que é justamente essa plataforma que a gente vai utilizar, disponibilizei 3 questões neste formato. 2 questões objetivas são as famosas questões de marcar, com 5 opções em que vocês têm que marcar uma correta, certo? Dependendo da correta ou incorreta, ou verdadeiro ou falso, dependendo evidentemente da questão. Em que o aluno deve escolher entre as opções disponíveis e outra de desenvolvimento, onde o aluno deve desenvolver o programa no Scratch e anexar o arquivo .sb3. Então, vocês podem entrar depois aqui, vai abrir alguma tela. Deixa eu carregar uma tela desse formato aqui para vocês. Então, algumas explicações sobre a avaliação. Novamente, não vale nota, é uma prova simulada só para fazer o referencial, a revisão do conteúdo e, ao mesmo tempo, ambientá-los ao ambiente do Google Forms. Existem questões que são obrigatórias. Elas são identificadas por este asteriscozinho aqui, ó. Por exemplo, essa aqui é uma questão obrigatória, esta aqui é uma questão obrigatória. Eu geralmente coloco as objetivas obrigatórias. O que quer dizer obrigatórias? Tu tem que responder. Tu não consegue enviar, que só se usa este botão aqui de enviar, quando você finalizou a prova. Se tu clicar antes de finalizar, se não tiver questões obrigatórias, ou se as obrigatórias estão preenchidas e as não obrigatórias, as que não têm asterisco, por exemplo, a de desenvolvimento, eu não coloco obrigatório porque a pessoa pode optar por não fazer e daí eu vou obrigá-la a anexar alguma coisa. Então é por isso que eu coloco. Se você não anexar e dar enviar em uma questão que não é obrigatória, ele vai enviar, é mesmo o procedimento de uma prova presencial. Você me entregou a prova, eu não tenho como devolver uma prova para alguém completar. É tipo assim, tu largou a prova para mim,
hipoteticamente em uma aula presencial, diz, professor, eu esqueci de botar uma questão, esqueci de botar o nome, esqueci de anexar uma questão. Se tu me entregou a prova, que é o ato de clicar no botão enviar, adeus, tia Chica, né? Acabou, vocês não têm mais o que fazer. E eu não tenho mais também o que fazer de devolver. Então, fiquem atentos para só usar esse botão enviar. Geralmente, esse botão está no final da página. Talvez, dependendo do tamanho da tua prova, da prova que você fizesse, tem várias questões, você tem outro botão aqui, avançar, que é para ir para a próxima página da prova. Essa aqui tinha 3 questões só, que é uma prova simulada, não tem essa necessidade de ter um botão para ir para uma segunda página, senão ele apareceria aqui para vocês. Pois bem, vocês podem tentar, sem responder, com asterisco, tentar enviar, ele vai voltar para a questão e dizer, esta pergunta é obrigatória. E daí, você vai ter que respondê-la. Mas uma vez que você respondeu de novo, e deu a enviar, tu não mexe mais na prova, acabou. A questão do nome, evidentemente vocês colocam o nome de vocês, aqui escrevam, e aqui vocês vão marcar uma dessas questões. Então aqui tem uma pergunta, depois vocês analisam, marcam uma dessas, uma pergunta, marcam uma das opções, uma das 5 opções. E no caso dos desenvolvimento ou das discursivas, vocês podem anexar um arquivo. Então, quando a questão tem anexar um arquivo, no meu caso, na minha disciplina, geralmente vai ser anexar um arquivo de um programa. Vocês estão desenvolvendo aonde? No Scratch. Então, vocês vão adicionar, vão clicar aqui, ele vai abrir uma tela que vocês já conhecem, é a tela normal, aquela de anexar, inserir arquivo, e daí vocês efetivamente vão pegar, deixa eu pegar aqui um exemplo, deixa eu só abrir aqui, sei lá, deixa eu ver, códigos Scratch, claro, cada um vai ter que gravar o Scratch, o código aonde vocês acham, mas digamos parte do número 3, seria esse arquivo aqui, eu simplesmente pego esse arquivo e arrasto ele e largo aqui. Eu não vou largar para não precisar entregar essa prova, tá certo, pessoal? Mas era só largar aqui, automaticamente o que ele vai fazer? Ele vai liberar o fazer upload, vocês dão o upload, ele vai, eu vou cancelar, né? Ele vai anexar o arquivo a essa questão. Uma vez que vocês anexaram este arquivo e os demais, se tivessem mais questões na prova, finalizaram todas as objetivas, dá o enviar. Acho que é bem tranquilo, tá? Alguém ficou com alguma dúvida em relação à questão da prova? Tranquilo? Vocês já fizeram alguma prova assim? Professor, eu cheguei 7h13 aqui, não sei o que o senhor passou antes. Tá, Igor, eu tô gravando e vai ser uns 10, 15 minutinhos de explicação só, depois tu só resgata isso, senão eu te explico na sala de dúvidas, tá bom? Eu só tô explicando as atividades de hoje. Pode ser? Bom, continuando então, fora o Igor aí, que obviamente ele chegou um pouquinho atrasado, ele não pegou o início, eu estava explicando, Igor, só para localizar o que a gente vai fazer hoje, que é uma aula de revisão e é uma prova simulada, só para te não ter assustado, pegou só o trem da prova e daí fica assustado. Tranquilo então essa parte aí, pessoal? Ok. Beleza. A outra atividade, porque a prova simulada só com 3 questões, agora ela liberou. Vocês podem fazer tanto a prova e depois vocês podem ir para a aula 5, atividade para postar. A aula 5, atividade para postar, é uma questão de desvio condicional aninhado, visando revisar o assunto para a prova da próxima semana. Esta é uma questão que eu coloquei, eu vou clicar aqui para ela abrir para vocês. Deixa eu só carregar. Que vocês vão ver, eu vou dar um zoom aqui, que vocês vão ver que ela tem um enunciado grande, tá? De forma proposital. Por que eu fiz isso? Para vocês treinarem também, tanto o desvio condicional, com várias etapas. Eu não vou comentar esta questão, porque justamente eu quero que vocês exercitem a questão da interpretação, mas eu posso adiantar que ela é feita de forma incremental, em que basicamente ele te pede para calcular salário baseado em tipo de cargo, com percentuais diferentes e com tempo de serviço com bônus. Então, o que eu sugiro para vocês? Não tentem resolver toda a questão de uma vez, tentando codificar direto. Primeiro, leiam, entendam,
Façam o algoritmo genérico como vocês quiserem, no braço, mentalmente, como quiser, mas façam por partes. Primeiro, por exemplo, fazem a entrada de dados. Depois, dado o contexto da questão, vocês vão para a parte de calcular o reajuste dependendo da função. Dependendo da função, vocês têm que validar essa entrada. Dependendo depois do tempo de trabalho, vocês vão ter um bônus que vai ser adicionado ou não. E daí depois fornecer o salário anterior e o atual. Então, vocês encaram isso desta forma, implementem desta forma, que fica mais fácil vocês fazerem o que a gente chama de teste de mesa. E só uma dicasinha, eu dei um teste de mesa aqui no final, que efetivamente é quando tu tens uma determinada entrada e vai receber uma determinada saída. Então é um pouquinho disso, eu não vou explicar muito esta questão, porque é justamente isso que eu quero exercitar em vocês, a questão de vocês interpretarem. Então, recapitulando, vocês têm a prova simulada para fazer com 3 questões, e depois vocês têm aquela atividade ali, também uma única atividade, mas ela é bem extensa, certo? Encaram ela de forma fragmentada, esta é a minha dica. Acabei a prova simulada, na ordem, se me pede uma sugestão, eu gostaria que vocês fizessem primeiro a prova simulada, depois começassem essa questão, porque automaticamente vocês vão ter dúvidas, vocês vão revisar o conteúdo que a gente viu até então, e a partir daí eu trabalho com dúvidas para vocês. Já vou colocar aqui a sala de dúvidas. Eu estou já na sala de dúvidas, mas obviamente que não tem ninguém, todo mundo está aqui. Vou colar o link da sala de dúvidas aqui, mas primeiramente eu gostaria que vocês fizessem a prova simulado sem me perguntar. Por quê? Para justamente ver como vocês estão sendo simulados na prova. Não vale nota. É para vocês usarem como revisão e é para vocês se ambientarem ao ambiente do Classroom, o Google Forms. Depois, se você terminou a prova de simulada, você fez a atividade que era para postar na data de hoje, vocês podem verificar que ela tem a data limite hoje, tá? Ah, não, desculpa, eu deixei até a semana que vem. Então, hoje, literalmente, eu tô bonzinho. Eu deixei para vocês postarem isso até a semana que vem, que ela é uma questão extensa. Mas, hipoteticamente, vocês terminando a simulada, terminando isso, ainda eu vou deixar o restante da aula, evidentemente, para trabalhar com as dúvidas dos estudos independentes. Se a gente olhar aqui, ó, de trás para frente, né, do início para o fim, a primeira atividade, 4 não me entregaram ainda. Não vou dedurar os nomes, não se preocupe. A atividade 2, 6 não me entregaram. A atividade 3, 7 não me entregaram. Vai subindo, né? A atividade 4 e a última, 17 não me entregaram. Então, está aí uma maravilhosa tempo para vocês desenvolverem de trás para frente essa lista de desvio condicional e depois sistematicamente entregar as demais. Vocês fazendo isso, pessoal, os estudos independentes, que além de ser uma obrigatoriedade, faz parte da disciplina, vocês vão estar estudando para a prova. Vou tirar dúvidas sobre os estudos independentes sem o menor problema, tá certo? Como observado pelo colega, eu alterei a data, todas elas para serem entregue, algumas, eu acho que se não me falha a memória, essas três primeiras eram para ser entregue até hoje. Como vocês têm a atividade da prova simulada e a atividade aquela bem extensa que eu falei da aula 5 aqui, que a gente acabou de mencionar, que também eu chamei de prova simulada, eu deixei para vocês, eu alterei a entrega tudo para a semana que vem, que finda exatamente o tempo da nossa primeira avaliação. Então é para dar mais uma semana para vocês colocarem tudo em ordem e estudarem para a avaliação. Certo, galera? Conseguiram entender? Fala, Marlon. Vai ser a noite toda a prova? Ou... Qual? Semana que vem? Sim, só a prova. A prova da semana que vem, a gente explica de novo semana que vem, mas assim, ó, é tipo essa prova simulada. Eu vou fazer essa introdução da aula, tipo 7h15 eu libero a prova simulada, aqui não vai ser simulada, desculpa, a prova, vocês entram lá, fazem ela, quando dá o botão enviar, vai embora, tá? Tá liberado.
É só a Ela prova. vai valer 20? Vai valer 20 pontos, Murilo, exatamente. Gente, qualquer dúvida que vocês podem me perguntar, mas está tudo escrito lá no plano de ensino. A gente segue rigorosamente o que está posto lá. A primeira avaliação 20, a segunda avaliação vai ser 30. E foi bom o Murilo perguntar isso, porque na segunda avaliação, pessoal, eu avalio, e eu já falei para vocês, participação em aula, aprendizado, etc e tal. Mas assim, ó, é fundamental isso aqui, ó. Onde está as atividades que vocês postaram, que são os convidados, por exemplo, atividade 3 aqui, ó, vamos pegar 2 não postaram ainda, a atividade da aula 4, 3 não postaram, a atividade de hoje, obviamente, ninguém postou ainda. Isto aqui, junto com a participação e a entrega dos estudos independentes, que eu consigo ver se vocês estão fazendo esses estudos, estão entregando, eu avalio em cima de 10 pontos. Então, 1/3 da segunda nota de vocês vai ser esse material. Mas, além de valer isso, pessoal, vocês têm que entregar isso porque vocês pensam o seguinte, se vocês entregam isso, vocês estão automaticamente estudando para a disciplina. Então, uma coisa leva a outra. Alguma dúvida ainda em relação ao que a gente vai desenvolver e vai fazer hoje? Que é a famosa aula de revisão que precede a nossa prova? Então, tudo quietinho hoje? Só o Marlon, e depois me dá um mapa. As dúvidas aparecem depois, professor. Não, mas é justamente assim, ó, é justamente isso. Façam na ordem, então, pessoal. Beleza, Isabelle, deu para entender bem, professor. Façam agora, eu vou ficar quieto, vou fechar o meu microfone, aquele esquema de sempre. Vou fechar o meu microfone. Vamos combinar assim, ó, quando a minha imagem está aqui, obviamente eu estou disponível. Se eu fecho a minha imagem, é porque eu estou aqui na outra sala que alguém me chamou. Porque eu ouço as duas salas, só que aqui eu estou fechado o microfone e a câmera. Se alguém entrar aqui e disser, eu vou vir aqui, vou fechar a minha imagem. Então, se vocês desconfiam, se a minha imagem não está aqui, não é que eu fui embora, eu estou na sala de dúvidas, senão eu fico toda aquela hora. Pessoal, estou aqui, pessoal, eu vou para lá. Então, nós vamos assumir isso. Quando vocês têm dúvidas, se alguém entrou depois, isso que é o ruim do Class, do Meeting, vocês não devem ter visto o link. Eu vou botar de novo aqui o link da sala de dúvidas, tá? Caso alguém tenha entrado depois que eu postei a primeira vez. Agora eu vou parar de gravar essa introdução. Assim que ele chegar, vocês sabem que ele vai estar disponível aqui, ó, canto inferior esquerdo, em anexos. Assim que eu pegar, baixar, eu faço o upload lá para o YouTube e boto o link, como sempre eu coloco lá no Classroom, nas aulas gravadas. Então, para quem perdeu um pouco da explicação, pode ver lá, ou me pede na sala de dúvidas, sem problema. Então, eu cheguei, um colega falou até que chegou atrasado. Mas, basicamente, assim, ó, é só a gente fazer a prova simulada e as atividades, a atividade para entregar e depois ir para os estudos independentes. E o resto da aula, a totalidade da aula, para tirar dúvidas. Tá ok, pessoal? Vou parar, então, de compartilhar minha tela. E vou parar de gravar. E vamos trabalhar.